Olá, um abraço para você que está aí ligado na TV News. E é com muita alegria que eu estou aqui trazendo mais um quadro para você que está aí ligado conosco. É o quadro Gente de Vitória. Quero assim agradecer todo o carinho, né, das pessoas que disseram que hoje estaria ligados, né? Não vou falar nome que eu posso esquecer de alguns, mas sei que você está aí conosco. É muito prazer que estou aqui para, assim, estar com vocês, né, também, neste quadro Gente de Vitória, falando de gente, falando de pessoas, muita gente importante em nossa cidade, importante e de Vitória também, por colaborar com a nossa cidade, colaborar com as pessoas que se preocupam com o outro, que segura a mão do outro. Então, muita gente tem vindo aqui, muita gente falta para vir aqui ainda, para a gente descobrir histórias, para a gente falar de gente, isso é muito bom. E você ficar conhecendo quem são as pessoas, né? Que você às vezes, nós às vezes, né? Passamos por elas, mas não conhecemos o que elas fazem. E hoje a gente vai estar aqui com uma mulher muito importante da nossa cidade, uma mulher que tem história, uma mulher que fez história, uma mulher que tem um grande legado na cidade, uma grande mulher, uma grande Maria. Você vai conhecer hoje uma Maria de uma forma diferente, uma Maria que você vê, mas talvez não conheça quem é essa Maria. E estamos aqui hoje com Maria, Maria da Gama, conhecida carinhosamente como Maria Rezadeira. A sua marca é a coragem, a sua marca é a fé. E ela vai conversar aqui conosco hoje. E você vai ver um pouquinho dessa mulher, como ela chegou até aqui. Fica aí conosco, que você vai conhecer a história de Maria Rezadeira. Maria, a Maria amiga, né? Amiga de todos, amiga de Itabuna. E aqui está você hoje, o nosso quadro Gente de Vitória. Eu quero te dizer que eu te recebo com muito carinho, com muita honra você estar aqui, porque você merece. Você merece todas as vitórias, Maria, por tudo que você construiu, né? Mesmo talvez coisas que estão nos bastidores, né? Que você vem construindo. Mas você está aqui hoje para falar um pouquinho, porque eu acho que um programa só não vai dar, né? Teria que ser vários programas. Então aqui eu te recebo, Maria, com muito carinho. Seja bem-vinda no Gente de Vitória. Olha, Vitória, eu é que digo assim, é uma honra muito grande, né, eu poder estar aqui hoje, né, nos conhecemos há tantos anos e quem diria um dia, né, fui bastidores de tanto tempo por Itabuna, mas é uma honra muito grande, sei do seu caráter, do seu potencial, das pessoas que realmente você entrevista, né, a seriedade do seu trabalho. E é um prazer muito grande estar nesse momento, nesse quadro Gente de Vitória, falando um pouquinho de quem é Maria Rezadeira, né? Maria Gama, psicóloga, conhecida como Maria Rezadeira. E estou aqui para o que você precisar saber um pouco da minha história e falar para esse público, essas pessoas, né, o que precisam saber por trás de alguém, por trás de uma história, né, por trás da questão da superação de vida e a gente gostar de gente, né? Então é um prazer muito grande estar aqui nesse momento com você. É como você falou, Maria, a gente traz aqui pessoas que realmente são de verdade. Histórias de verdade têm vindo aqui. E às vezes até a gente se emociona, né, de ver como é que as pessoas são tão gigantes, né, para vencer tantas coisas. Mas essa é a marca, acho que do itabunense. Então, falando de Maria, Maria é filha de uma senhora forte, né? Uma senhora linda. Tem uns irmãos também que tem uma história linda, né? Seus irmãos. Tem um irmão seu que é muito meu amigo há muitos anos, né? Era Ailton. E assim, uma família, né? Cristã. Sim. Essa mãe que lhe ensinou até fé, né? Te ensinou a rezar. Como é que foi Maria, né? Maria
com essa família, com esses irmãos? Quantos irmãos? Fala da sua mãe aí. O que é que sua mãe representa para você, essa mulher tão forte, né? Olha, Vitória, são dois irmãos, Erailton e Evanilda. E minha mãe, filha de Maria Matos, e o bairro que eu moro é Maria Matos, que é a minha avó, né? Fundadora ali daquele bairro de Palha. Né? Eu nasci no norte da Bahia, em Antas, mas minha mãe nos trouxe para aqui a família Gama, a família de Maria do Norte, onde o bairro hoje tem o nome dela. Vieram para aqui muito cedo e eu comecei a história ali, estudei, vim com 7 anos, estudei em Ferradas, andava a pé, porque na época a gente não tinha nem o dinheiro da passagem, e eu estudava ali, ia pela Burundanga ali por trás, de Rua de Palha até Ferradas, e fiz o meu primeiro primário lá em Ferradas, né? Fui de uma família cristã, muito católica, né? Uma família que toda a vida nos ensinou os princípios. Minha mãe era aquela que eu queria fugir da igreja, ela me dava um beliscão, eu entrava debaixo do banco, mas tinha que ficar na igreja. A minha família toda, né? E aí eu comecei minha vida dentro da igreja, por isso esse nome de Maria Rezadeira, muito nova, né? Eu com 12 anos já era catequista, já fazia um trabalho com jovens, toda a vida foi um pouco mais adulta, né? Eu com 12 anos já tomava conta de jovens, viu? E de crianças. E aí um amigo meu um dia disse que eu rezava demais, eu já na vida adulta, mas disse que só me encontrava na igreja. Então, minha relação com a vida da espiritualidade, desse lado de fazer a vontade de Deus, né, de Deus ser o princípio de tudo, a minha família muito era assim, a igreja lá, a comunidade começou as celebrações na casa da minha bisavó. Então, a comunidade era quem construía a igreja, é quem fazia tudo, era a minha família. Então, assim, eu venho dessa origem, né, desse lado cristão, desse lado de que Deus é a base de tudo. Então, minha família é muito unida, é uma família grande de Maria do Norte, que é o nome do bairro, mas a minha mãe tem 90 anos hoje, é uma mulher de referência, de resiliência, de coragem, que nós somos resultado daquilo que fomos criados, né? Então, a nossa herança emocional, a gente se acha forte, mas a gente é aquilo do qual a gente conviveu, do qual a gente aprendeu. Então, se eu convivi com uma mãe tão corajosa, uma mãe tão boa, não poderia ter sido uma filha, me tornar outra pessoa. Então, a gente é resultado daquilo onde vivemos, da família, do amor, do carinho. A espiritualidade, ela foi o alicerce. Então, você vê que a família que é construída com o alicerce de você ter a base de Deus, ela leva todos os baques, todas as tempestades, mas nada destrói. E nos tornamos pessoas capazes por essa fé. Então, a minha mãe é um exemplo de fé. Minha mãe tem 90 anos, eu cuido dela hoje como minha bebê, né? Eu, minha irmã, meu irmão. Então, hoje eu não faço, eu digo assim, o idoso, nós temos que fazer um pouco a vontade dele, não eles fazerem a nossa. Então minha mãe, ela faz o que ela quer quando ela sai, porque o idoso ele tem vontade própria. Então minha mãe é uma mulher feliz com 90 anos e a gente faz questão de cada segundo estar com ela. Né? Então a minha origem é essa, muito de uma família muito humilde, né? Nós moramos numa casa onde era construída, minha mãe derrubava uma parede de taipa e construía outra de bloco. O prédio que nós temos hoje era uma casa onde eu nasci ali, que é na Rua de Palha, em frente ao Parque Exposição, né? Nunca tenho essa origem lá, o prédio onde a gente nasce foi criado ali e foi construído com muita dificuldade, né? Mas a nossa casa tinha muito amor, tinha muito carinho. E eu digo, o amor é a base de tudo. E a minha família, assim, não tenho o que falar, não tenho gratidão a Deus pela família que Ele me deu. Minha mãe, meu pai já faleceu, mas assim, famílias onde o amor prevaleceu e Deus era a base de tudo, sempre foi. É, Maria, aqui com você, né, a gente percebe, né, que você é uma Maria de raiz, uma mulher que tem raiz, né? É, sua família é uma família de raiz, né? Sua mãe, seus irmãos, seus primos, né? Você é uma pessoa também que tem muitos primos, né?
Maria do Norte, que você falou, era sua avó, Minha avó. Maria do Norte. Sim, Ela é sua família que tem aquela raiz ali na Rua de Palha, né? Era quase todo é. mundo seu parente ali, não Sim, era? um bocado. Até Minha hoje mãe lá falava em Maria do Norte. é. Que a minha bisa nasceu lá, né? Minha bisa. E depois minha avó, meus tios, eu tenho eram 7 tios, né? Hoje já 2 falecidos, 3. Mas assim, os tios, tem aqueles arruma de primo, onde a gente almoçava na casa da minha avó. Primeiro botavam uma mesa para os netos, dos bisnetos, os tataranetos que ela tinha e os netos, primeira, terceira, quarta geração. Então hoje nós tentamos conservar ainda, né, na minha família, eu e minha irmã, onde nós fazemos sempre os almoços de família, mas meus sobrinhos todos me chamam de tia, então a gente ainda tem essas raízes dos primos, de se darem bem, da gente ter aquele respeito pelos tios, onde os almoços de final de ano ainda os tios ainda fazem parte, né? Por exemplo, os irmãos da minha mãe, o almoço tem que estar os irmãos dela. Então essa questão de conservar as famílias, de ter essa união, a gente luta para ter essa unidade ainda na família, mesmo com parentes mais longe, né, que são os primos de segundo, terceiro grau. Mas a gente tem aquele respeito muito grande, o abraço, o acolher, o diz que bom que eu te vi, né? A gente tenta manter essa linha ainda de família. Coisa boa, é isso que dá força, né, para continuar. E a Sim, família, né? sim. Família é a base de É da tudo. base de tudo. E sua mãe tá bonita. Esse dia eu encontrei com sua mãe, com sua irmã, né? Sua mãe forte, bonita. Maria, filhos, né? Você falou dos seus irmãos, falou que você estudou, né? Ali em Ferradas, né? Você tem essa raiz ali em Ferradas, sua raiz ali em Rua de Palha e sua raiz também toda Itabuna, né? Você saiu de Rua de Palha, né? De Ferradas para criar raízes também em toda a cidade. Mas Maria mãe, né? Maria mãe. Você tem quantos filhos? São 3 filhos biológicos, né? A minha filha Priscila, que tem 17 anos, que eu perdi no acidente, né? Que foi a Priscila. Foi um acidente que morreram 4 jovens. A Priscila era a mais velha. 10 anos depois de Priscila, eu tive mais 2, que foi Rafael, que tem 33, e Lai Gama, que tem 30 anos, e Gustavo, que é um filho do coração, que a minha filha, antes de morrer, adotou. Mas como ela era muito jovem, não pôde colocar em nome dela, então a adoção ficou com o meu nome. Então, assim, Gustavo foi uma adoção da Priscila, que faleceu. E então eu continuei com 3 filhos, né? Uma hoje com Deus e 3 filhos, onde eu criei aí praticamente sozinha, né? Separei do meu primeiro casamento, eu tinha ficado com todos pequenos, só a Priscila que era mais velha, que era quem me ajudava. E depois eu também fiquei sem a Priscila e aí fui criar os outros 2 e mais o que ela tinha deixado, que hoje ele vai fazer 20 anos já, né, o Gustavo. E essa é um pouco da minha história dos meus filhos. Maria, você é uma mulher agraciada. Você é uma mulher agraciada, né? Uma mulher que chegou até aqui. Uma mulher que tem uma história, né? Uma mulher muito agraciada. A fé, né? Família, estrutura nos traz a vencer, né? Sim, Então, apesar dos momentos tristes, mas você tem estrutura, né? Você tem fé para chegar até aqui. E a gente sabe que a caminhada para chegar até aqui não foi fácil, né? A não. caminhada para ser hoje uma mulher estruturada, uma mulher que diz assim: cheguei, entendeu? Porque hoje você chegou, né? Você chegou. Porque você construiu a sua história, né? Você construiu. E minha mãe dizia assim: tem troncos e barrancos, mas a gente está de pé, né? Mas assim, você teve essa base. Você tem uma base familiar muito linda, muito forte. Você tem uma base de fé muito forte também, Maria. Isso. A fé é tudo, né? E quando você tem essa base, né, essa base de amor, né, esse carinho, né, ali meus filhos, né, vendo ali o meu Rafael, né, esse é o Gustavo, que é o que eu falei, que é o filho do coração. Essa é a minha Priscila que foi embora, né?
Eu digo que é que parecia comigo. Mas eu passo rápido a foto dela, porque senão De eu cabelo entro. curto, né? É, a de cabelo. Eu sou de cabelo curto. A Ai, Priscila, que Maria, é você do tava cabelo novinha grande. ali, É. é Eu disse que essa daí mesmo? era que parecia comigo. Não Ah, olho muito a foto sim. dela, porque não posso me remeter a esse Eu momento aí, sei. senão é ruim. É Né? verdade. Então a Com gente certeza. vai, É. vai passando. É. Falar, né? A gente fala, mas você já está fortalecida hoje também, né? Eu digo assim, já passou, né? Mas a lembrança fica, né? Não, a A saudade saudade, é. ela não lida nunca, né? E assim, não passa nunca. Você aprende a conviver com a saudade. Mas eu digo assim, é mérito nosso? Não. Se você olhar humanamente o que a gente passa e o que a gente é capaz, não é mérito nosso, é Deus. Eu digo que Deus lhe capacita para o que Ele quer que a gente seja. Né? Eu fazia administração quando a Priscila morreu e eu pensei que ia morrer. Eu pensei que eu não ia resistir, porque eu estava 14 anos separada, só cuidando dos meus filhos, e a Priscila era minha companheira de sair, de dirigir, de ficar dentro de casa, e ela me chamava de alma gêmea, então eu pensei que não iria sobreviver. Fiquei com os dois adolescentes, mais o que ela deixou. Então eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que dar comida a 3 crianças, né? E a morte da Priscila, eu pensei que não ia Comida, estrutura estrutura emocional e a emocional, comida. Porque quando alguém é. passa um luto muito grande, você às vezes tem quem bote comida da mesa. E eu não tinha quem. Porque eu criei meus filhos que eu não tinha nem mesada do pai dos meninos para criar. Então, e agora eu tinha mais um bebê que ela tinha deixado de 3 anos. Então eu tinha que levantar para trabalhar, porque senão não tinha comida na mesa. Então, assim, a fé é que nos mantém de pé. Sem Deus, eu brigava com Deus, eu dizia, Senhor, você levou a coisa mais preciosa e eu não, como é que eu vou sobreviver? Mas você pode. Eu não sei como é que eu vou aguentar. Tinha dias e comecei a viver um dia de cada Você só vez. tinha ela. A mais velha. Ela era mais Ah, velha do que os outros 10 sim. anos. Então, assim, a Priscila era minha filha, era minha companheira, era minha amiga, era quem dividia tudo comigo. Então, eu perdi a amiga, a filha, o marido, tudo era eu e Priscila. E os outros dois eram 10 anos diferentes, né? E ela tinha agora deixado um bebê também que ela adotou. Então, não foi fácil. E nessa luta foi quando eu fui buscar psicologia, terminei o último ano de administração que a gente fazia faculdade juntas. Eu fazia faculdade, Vitória. A Priscila fez minha matrícula, quem fazia as minhas matrículas acadêmicas era ela, porque ela falava assim: minha mãe, você precisa fazer uma faculdade para que você nada vai lhe tirar. Então, ela, com medo de eu desistir, ela fazia minha matrícula acadêmica, comprava meu caderno e me levava e dizia: olha, aqui a senhora tem canetinha assim, não, é assim que funciona a faculdade. Então, quando ela morreu, eu tinha mais um ano de faculdade de administração, aí eu concluí. Foi Deus que eu tinha faculdade, porque eu tinha o que fazer, porque eu quase enlouqueço, né? Lai, que é a minha filha, a mais nova, tinha 12 anos, Rafael estava com 14 e eu com a Lai, que é minha princesa ali, minha filha ali, ó, que ela tá, né, formou, ela é minha Lai pequenininha, eu e Lai. Então Lai ficou pequena. Lai sofreu tanto porque a Priscila era mais mãe de Lai do que eu, porque era quem comprava as coisas para ela, quem cuidava dela. Formou em direito Lai, hoje está casada, você vó, né? Minha filha Ilai vai me dar um netinho agora, tá com o início da gravidez, né? Então, assim, a Priscila foi o elo para mim ser, depois me tornar pessoa, porque olha, gente, se você supera o luto de um filho, você pode passar por qualquer coisa nessa vida. Mas Deus lhe deu a vida, e minha Priscila, né, para viver a vida em abundância. Então, depois da morte de Priscila, eu fui para estudar psicologia para lidar com o meu luto. E aí, quando eu vi que eu era capaz, que eu estava me transformando numa outra mulher, em poder ajudar, em poder sair daquele luto, em voltar a sorrir, a coisa que eu mais olhava com saudade era minhas fotos sorrindo com ela, falava, meu Deus, eu nunca mais vou voltar a sorrir.
E aí, quando eu comecei a psicologia, porque eu fiquei louco, eu acordava de manhã, olha, perder um filho, ninguém tem noção. Ninguém tem noção. E aí, quando eu fui para a faculdade para lidar com a psicologia, para lidar com o meu luto, eu precisava de achar uma saída, porque senão eu ia morrer. Eu tive falta de ar emocional, que eu ia para o hospital passando mal. Mas como lidar com emoção, se a gente não sabe? Como é que eu lido com uma coisa que eu não sei? E aí foi quando eu fui para fazer faculdade e no curso, durante o período, eu comecei a fazer terapia também e comecei a lidar e eu comecei a vencer um dia de cada vez, como é que eu ressignificava a minha vida. Quando eu percebi que eu estava conseguindo, foi 5 anos para formar a psicologia, eu passei 7, né? E aí eu disse, se eu sou capaz, se eu estou conseguindo, agora eu vou ajudar pessoas. E aí apaixonei pela psicologia. Aí, na época, eu quase sem condição, aí Fernando, que foi o pai que eu encontrei, né, nesse período que eu falei que fiquei só, comecei a trabalhar com o Fernando em 2000, tem uns 28 anos que eu acompanhava Fernando. Então ele foi meu padrinho, patrono da primeira formatura de administração. Olha, você com ele, né? Ali e ele dizia, eu só vou em formatura, demora muito, Maria, mas ele foi, aí foi administração, a formatura de administração. E depois a condição, porque antes ele dizia, você quer ser doutora? Eu antes não tinha condição. Então a primeira faculdade eu vim fazer quando fui trabalhar um primeiro emprego como presidente da Fundação Marimbeta, já tinha um salário melhor, e aí fui fazer administração. Então as oportunidades que eu tinha em trabalhar, Fernando fez parte dessa história toda, né? Fernando Gomes foi meu amigo, meu pai, meus filhos ficaram pequenos, meu primeiro emprego, e aí daí para cá, financeiramente eu tinha o apoio dele, sempre trabalhando com ele, ajudava ele nas coisas pessoais também, e ele fez assim parte da minha história de vida, faculdade, quando eu tinha alguma dificuldade fora do trabalho, eu sempre pedi ajuda de Fernando, ele nunca negou. Meus filhos, às vezes ele deixava carro para levar meus filhos. Então assim, foi alguém que eu me dediquei, porque assim, foi um pai que eu encontrei, foi o meu melhor amigo. Foi um caminho seu para você também, através de Fernando, você também se envolveu na política. Nem tinha noção de política, sabe? Não tinha nem noção. Eu comecei a minha história com o Fernando ajudando por conta da vida de igreja e ele começou a amizade. Você fazia as missas. Aí nos aniversários dele, ele me chamava para organizar as missas. E eu comecei a partir daí ter aquela amizade com ele. Depois eu fui ser diretora de um colégio de Ferradas. Ele que me chamava. Eu falava, mas Fernando, eu não tinha nem noção de nada. Eu era tão envolvida na igreja, professora, formei magistério. Aí foi quando eu fui ser diretora da escola de Ferradas. Depois veio o SAC, eu fui ser técnico de atendimento judiciário no SAC, ele que me colocou, eu falava que eu não sabia para onde ia o emprego, e aí ele começava. Seus caminhos foram assim, Deus foi preparando um caminho para você. Ele me dava essa oportunidade, eu nem sabia o que fazer, foram abertas. E eu falava a ele, quando eu não sabia de alguma coisa, ele falava assim, mas você é capaz. Pense em alguém que acreditou em outro, era ele comigo. Não, mas você foi capaz. Eu fui gerente do Hotel Fazenda dele, eu falava, Fernando, não sei nem para onde vai a hotelaria. Ele falava, mas você é capaz, você pode. Em uma das gestões dele, eu fiquei desempregada, e eu falei, Fernando, me arruma uma coisa no estado. Ele falou, não, Maria, bora ser gerente lá do hotel. Eu falei, não sei para onde vai a hotelaria, você é capaz. Você não é capaz de ganhar um salário de um funcionário do Estado, ele me falou na época. E eu fui ser gerente do Hotel Fazenda dele, fiquei lá, saímos do Hotel Fazenda, fui coordenar a campanha dele, 2005. Não tinha nem noção o que era coordenação política, ele era coordenador e eu era muito curiosa, eu fui me adequando, prestando atenção a Fernando, como é que fazia, e ele confiava muito em mim. E aí eu fui aprendendo, foi quando eu fui surgir aquelas caminhadas, onde eu aprendi a fazer caminhada, onde eu observava, eu era muito boa recepcionista, muito observadora, e fui catando, convenção, não sabia nem para onde ia, eu fui aprendendo com ele, e fui coordenando ele, fui aprendendo o que é coordenação política, e fiz parte dessa história aí de coordenação, a primeira coordenação política de Fernando, foi em 2005, mas eu não tinha noção, estava vindo de gerente do Hotel Fazenda dele
E aí eu disse que agora eu não vou para canto nenhum, porque eu não sei política. Ele, não, você vai ficar aqui no escritório comigo, você vai aprendendo. E aí eu fui. Ele foi me dando as missões, né? Na minha história de hoje como psicóloga, né? Que depois formei, mas como eu lhe disse, me apaixonei pela psicologia. Aí onde eu sou convidada, ali... Você estava falando, Maria, antes de, né, entrar aí, Sim. que quando você perdeu sua filha, você já estava cursando psicologia. Não, eu cursava A administração, administração, e que é ela... com ela, e ela administração. Ela morreu na Sim. semana da Ah, então foi formatura. após, né? Depois, aí eu Ah, continuei mais um ano em administração, concluí a eu sei. administração. Depois que eu concluí a administração, eu fui para a psicologia. Eu já era apaixonada pela psicologia, mas eu fui com o intuito de me ajudar com o luto. Certo. Quando eu vi que eu podia e que eu estava me tornando uma outra pessoa, sobrevivendo a um luto, eu me apaixonei pela psicologia e hoje sou a psicóloga mais apaixonada pelo que eu faço e por poder ter a técnica e saber como eu ajudar pessoas, né? Então aí foi a partir dela, do meu luto, que nasceu esse desejo e já ajudei muita gente, já visitei muitas É mães porque você já, assim, enlutadas. você quando foi coordenadora política de Fernando Gomes, você também teve contato com um dos homens mais importantes da política, que é Fernando Gomes, né? Da Bahia. Então, assim, conviver com ele também é você tem que ter uma psicologia também, né? Foi, mas olha, Vitória, mas quando a gente é o que a gente é na nossa essência, Não você vê tem não dificuldade, tem, né? porque assim, É, Fernando foi o ser humano que mais eu aprendi, que mais eu amei a convivência. Eu compreendia Fernando no olhar, eu sabia tudo que ele queria. Fernando nunca me deu um grito, nunca tivemos uma convivência, nunca, nunca. Uma vez ele me chamou, eu lembro que eu era diretora da escola de Ferradas e ele gritava muito com as secretárias. E ele me chamou, eu ganhava para ganhar tipo o triplo. Para mim ser chefe trabalhar no gabinete com ele, eu falei, não vou não, Fernando, porque você grita muito com o seu povo aí. Se você me der um grito um dia, eu nunca mais volto para trabalhar com você. E não é, então assim, ele gostava de mim porque eu era verdadeira. Eu falava, no dia que você me der um grito, eu nunca mais olho na sua cara e eu não quero perder sua amizade. Então assim, o que a gente conquistou, porque eu era eu o tempo todo, eu não tinha medo de falar a verdade, eu sabia a hora certa. Mas Fernando, eu cansava de dizer, Fernando, você está errado, não é assim. Então conviver com ele foi um aprendizado, Vitória. Foi um aprendizado. Olha, eu nunca vi Fernando falar da vida de ninguém. Quando a gente falava alguma coisa de alguém, ele mudava de assunto. Tipo assim, ele não potencializava o que era negativo. Um ser humano, para Fernando ver alguém precisando de algo, para ele dizer volte amanhã, não, ele resolvia na hora. Então, assim, a minha história política e a minha história como ser humano, porque a política se confunde, gente. Eu digo assim, a política é uma consequência do que você é. Eu lhe pedi depois eu falar de um projeto político, é uma consequência da Maria que vocês sempre conheceram. Então, trabalhar com o Fernando era isso. Quando ele retornava, porque o Fernando, ele trabalhava, ele lidava com o ser humano, ele se colocava sempre no lugar do outro. Então, assim, Fernando poderia até ser grosso com alguém de alta sociedade, agora com o pobre, com o carente, nunca, jamais. O dele era o abraço acolhedor, era alguém que fazia questão de estar com ele, porque ele tinha uma palavra de conforto. Você podia ter o problema que fosse, chegasse para mim conversar com o Fernando, na mesma hora ele lhe dizia, não, Maria, não é assim não, não leve a vida desse jeito não, tudo tem um jeito. Então ele levava uma vida de uma forma de bem com a vida e acreditava em Deus acima de tudo, então a convivência com ele me tornou um ser humano, sabe, na política, como vale a pena fazer política sendo ser humano e você lidou que a também com gente muitas é. demandas das pessoas carentes, você Sim, atendia, você atendia. coordenava, estava tudo ali em volta de você. Então, isso também é uma psicologia também, né? Saber lidar com gente, né? Sim, sim. Não é? Por ele confiar, quem atendia as pessoas era eu. Então, o que eu fizesse, ele também assinava embaixo. Então, eu ajudei muita gente em atender. Então, quem chegasse na minha mesa, eu tinha que orientar para onde ia. Se não fosse uma demanda que a gente atendesse, então eu já fazia uma psicologia indireta, né? No bom atendimento. Porque, Vitória, a gente precisa compreender que o funcionário, quando Deus lhe dá um cargo de você estar em algum lugar, em alguma posição diferente, perceba que é uma missão. Você tem o dever, a obrigação de tratar o ser humano como você gostaria de ser tratado.
Então, os cargos, você não é o cargo. Então, as pessoas precisam entender. Então, eu via as oportunidades que eu tinha em dar o meu melhor, porque aquele lugar que a gente tinha me colocado era Deus. E trabalhar com o Fernando era assim, ou você era o melhor pelas pessoas, ou então não ficaria ali. Né? Então, essa questão era primordial. Por exemplo, o Fernando, ele demitia uma pessoa no hospital de base, se soubesse que tinha chegado lá e que tinha sido maltratado, era a única coisa que ele mandava exonerar na hora. Porque ele dizia, quem chega no hospital é porque está precisando, ninguém vai para o hospital sorrindo porque está bem, vai no momento de dor. Então, quem não gosta de lidar com o hospital não vai para lá. Então, assim, o lidar com pessoas, se você chegasse com o Fernando... podia estar passando o problema que fosse. Na hora que ele ganhava, ele não tinha quem era mais adversário político, ele dizia, eu sou o prefeito de todo mundo. Então, a gente não nasce do zero. Você tem uma história. Então, a minha carreira política, a minha carreira, trajetória de lidar com gente, eu aprendi com Fernando Gomes. Porque eu nunca vi um ser humano, mais sensível à necessidade humana, do pobre, do doente, do que Fernando. E aí a gente vai se contaminando pelo bem. E eu fui contaminada pelo bem de gostar de gente, de política com ele. Então hoje eu não posso lembrar a saudade de tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi. O ser honesta, o dizer sim, não ficar enrolando as pessoas. Na mesma hora você chegava na mesa dele, ele resolvia, era na hora. Ele não mandava ficar fazendo você de besta, não. Então, a gente é resultado, como a gente falou de família, eu sou resultado de uma família maravilhosa que eu tive. Ninguém nasce do nada. A política, a Maria que gosta de gente, não nasceu do nada. E a Maria Rezadeira, que é tão forte em você, né? Essa personalidade, né, da Maria Rezadeira vem de você, da fé, e de você sempre estar também rezando nos momentos de reuniões políticas, não era decisões na sua vida? Olha, na minha vida... nunca deixei Deus de lado em nada e nunca reclamei de Deus. Quando eu perdi a minha filha, eu falava, Senhor, é sua. A minha tristeza eu não sei como vou superar, mas você pode. Então eu nunca duvidei do poder de Deus. Entendeu? Então então esse nome de rezadeira é pela minha vida cristã. Pela minha, por exemplo, a gente estava num palanque nos nossos comícios e nós fazíamos oração. Eu entrava no carro com o Fernando, eu falava, vamos orar, vamos rezar, porque o rezar é uma repetição. O Pai Nosso é uma reza. Você reza Pai Nosso, é uma oração repetida, então você é considerada como uma reza. Então, o rezadeira, eu preciso honrar pela espiritualidade, pelo esse lado cristão. A gente não fala de religião, a gente fala que sem Deus você não sobrevive. Os meus pacientes, eu tenho 10 atitudes que eu oriento os meus pacientes para você ter uma vida mais feliz. O primeiro é passando a vida limpo, tendo gratidão diária. A gente precisa viver a gratidão. O segundo é se aproxime mais de Deus. Porque eu ensino aos pacientes que se você não tiver Deus, você não tem depressão que cure, você não sai de onde você está. Você não sobrevive, porque o dono da vida é Ele. Então, assim, esse nome rezadeira eu preciso eu preciso honrar. Eu preciso honrar porque esse rezadeira é de fé. É de ser cristã, é de onde chegar você falar de Deus, é onde você dizer que o mérito de sobrevivência às tempestades não é nosso, é de Deus. O mérito de você ser forte não é nosso, é de Deus, porque no dia que nós acharmos que somos autossuficientes e nos esquecermos de Deus, aí a gente não vai sobreviver. Então, se você vive a cada dia, se agradece porque você levantou e você no final agradece porque viveu um dia, vive um dia de cada vez, porque tudo é com Ele. O passado é dele, o futuro é dele e o seu presente é dele também. Então, o rezadeira é essa coisa forte, porque é de Deus. É esse lado espiritual, é esse lado cristão, é esse lado do ar que você respira, é Deus que te dá. Você não é dono de nada. Você não é dono da sua sabedoria. Quem te deu a tua sabedoria foi Deus.
Então é nesse princípio que esse Rezadeira nasceu. E um dia eu fui dizer a Fernando que ele me mandasse eu no saque, né? Então era Rezadeira, porque um amigo meu me disse que eu rezava demais, que eu via na igreja e botou esse apelido. Eu achei de cair na besteira, trabalhando no saque, e o saque mandava aqueles bilhetezinhos, procure Maria Rezadeira. Fernando no segundo governo dele, eu acho, mais ou menos, e aí Fernando mandava uns bilhetes, procure Maria Rezadeira. Eu achei de chegar na prefeitura e falei, Fernando, me mande os bilhetes, mas mande Maria da Rua de Palha, mande Maria Gama, não mande Maria Rezadeira. Foi mesmo que caí na boca no alto-falante. Então, até então eu era conhecida como Maria Rezadeira na igreja. Né? Na igreja, os irmãos falavam, você reza demais mesmo, você só vive na igreja. Era jovem, era criança, era idosos. E aí foi que Fernando disse, pois é rezadeira mesmo, você reza demais, e esse não. Mas aí foi pro lado político. Agora, era interessante que quando eu chegava nos lugares com ele, alguém dizia assim, tem uma Maria Rezadeira que está trabalhando com o senhor, coordenando sua campanha, não sei o quê. Aí diziam que eu era uma rezadeira, que Fernando, eu fui presidente da Marimbeta, e dizia, agora ele tem os terreiros, dizia que eu era... Não tenho nada contra outras seitas, mas o rezadeira, a origem é só por isso, né? Desse lado cristão meu. E aí ele dizia assim, é rezadeira mesmo, aí pronto, foi para a política. E quando eu chegava nos lugares mais o pessoal dizia assim, meu Deus, quem é essa Maria Rezadeira que lhe acompanha? Aí achavam que eu era uma velha, gorda, e que ainda tinha um topete, né? Turbante. Um turbante. E aí, quando via que eu era novinha, né? Naquela época eu era novinha mesmo. Mas o Rezadeira nasceu disso aí. E aí Fernando propagou, foi pro lado político, e aí nunca mais eu tirei. Já tentei tirar o Rezadeira, já tirei para ser Maria Gama. Hoje sou psicóloga, Maria José Gama, mas a psicóloga conhece, mas se não disser Maria Rezadeira, não associa não, viu? Ô Maria, você passou por alguns cargos também importantes, né? Na gestão de Fernando Gomes também, né? Você teve pela Marimbeta. Sim, eu fui chefe de gabinete de Fernando, Sim. né? Com toda a eleição, quando eu fui chefe de gabinete, organizava todas as secretarias, as agendas de Fernando, né, como chefe de gabinete. Depois fui presidente da Fundação Marimbeta, né, foram o sítio do menor e do adolescente, fiz um trabalho maravilhoso, eram 2.000 crianças na época, fundei padaria comunitária na Marimbeta, fiz oficina de bijuterias, né, tinha exposição. Foi um trabalho belíssimo. Nós tínhamos 2.000 crianças na Marimbeta. E na época a gente não tinha como mandar projetos, então eu tinha que criar recurso próprio. Então eu comercializava o pão, que vendia para Trifio, para todas as entidades do município, para gerar renda, para manter aquele sítio com a qualidade de vida que tinha a Fundação Marimbeta. Fui diretora de escola, fui diretora da Central de Regulação, né? Fui chefe de gabinete da Secretaria de Administração, fui coordenadora política dele de 2 campanhas políticas. A última que ele foi, que eu não fui coordenadora. Como é hoje sem Fernando Gomes? Eu não podia deixar, né, de perguntar isso, porque eu que não tinha tanta intimidade assim, a gente sente, né? Imagine quem conviveu, quem tem uma história tão marcante como você e ele, né? Olha, inclusive vai ter um momento oportuno que Fernando deixou um vídeo gravado falando de minha pessoa, né, que eu fui candidata na outra eleição, e eu com Fernando era aquela que eu tinha uma dor, eu ia lá conversar com ele, né, então eu olho hoje o legado que ele deixou, talvez até eu retornar para esse meio político, foi lembrando dele, da coragem dele, porque eu como psicóloga, minha vida resolvida, eu não queria nem voltar, né, para colocar meu nome. Mas assim, quando eu lembro da coragem que ele tinha, eu hoje como psicóloga vejo a carência da saúde mental tão grande que ele me inspira. Então, quando eu lembro dele, como eu falo da minha filha, eu lembro do homem e da coragem que ele tinha, e eu não tenho o direito de ser uma pessoa covarde diante do homem gigante que ele foi. Eu perdi um pai, eu perdi um amigo, né? Mas assim, o que é que a gente tem que ver? O que ele me ensinou, eu não perdi.
a convivência com ele é algo que vai pro resto da minha vida. Entendeu? Aquela questão de dizer sim ou não a alguém, pensei imediato: o que eu posso fazer, eu posso, o que eu não posso, eu não vou enrolar pessoas. Então, quando eu lembro do homem que ele foi, a convivência é assim, tentar colocar em prática aquilo que eu aprendi com ele. Em manter essa honestidade como ser humano, porque o ser humano não é para você brincar com ele, não é para você dizer que vai fazer uma coisa e ficar fazendo da pessoa besta, peteca. É você ver a pessoa com problema de saúde e você dizer: vamos imediatar agora, é para ligar, é para providenciar. Eu aprendi tudo isso com o Fernando. Ele deixou semente nas pessoas, Nas né? pessoas. Então, Você- quem conviveu com ele não pode ser um ser humano diferente, sabe, Vitória? É assim, a minha trajetória política, a minha trajetória humana, a minha trajetória de gostar de gente, de ser apaixonado por gente, eu aprendi com ele. Porque ele, quando via as pessoas, os políticos se escondem do povo e ele ia para o povo. Ele abraçava aquilo, não era falsidade, era o coração dele que era daquele jeito. Então, assim, foi alguém que eu convivi muito. Sabe que é 24 horas, às vezes eu convivia com o Fernando. Então, assim, quando eu lembro dele, eu me lembro assim: eu não posso ser fraca. Porque quem conviveu com Fernando Gomes não tem o direito de ser fraca. Esse é o legado que ele deixa em minha vida. Coisa linda. E assim também, Maria, o que a gente vê é que hoje, né, aonde você estiver, aonde as pessoas que tiverem essa convivência com ele, vai estar um pouquinho dele. Vai estar uma semente dele nos locais, né, que as pessoas estiverem ali servindo o outro, vai lembrar do que ele deixou, né, do legado dele. Sim. Então são pessoas que estão dando continuidade àquilo que ele gostaria de dar continuidade, né? Sim. Porque vocês tiveram essa honra, né? Essa bênção de estar ao lado dele e aprender, e trazer e dar continuidade. Sim. Porque a vida é isso, né? Isso. A vida é isso. Então, Você assim, vai trazendo. cada passo que eu dou, que eu abraço, que eu vejo as pessoas, porque conviver com ele foi isso. Você tem essa marca. Tenho é essa Maria, marca. Maria que estava ali. É. Você está levando O esse abraço é como se fosse um dele perfume, né? era o Fernando, É. quando ele chegava em uma comunidade, não tem aquele pai que chega e que nas enchentes, quando chegava assim, o pai chegou. Porque ele entrava no meio da lama, ele coisava. Então, não tem como ter convivido com o Fernando que não tenha aprendido a ser um ser humano que gosta de gente. Fernando era apaixonado por pessoas. E as pessoas mais humildes é que ele gostava. Nós chegávamos em casas que as pessoas tinham um acervo de história de Fernando, as pessoas mais idosas. E quanto eu era mais velho, é que você via o olhar dele brilhar. Então, era uma pessoa que me marcou por gostar de gente. Então, a convivência com ele me tornou essa pessoa de amar gente, de gostar de querer abraçar, cuidar, de né? querer cuidar. Agora com a psicologia é cuidar, Com a né? psicologia, aí a gente se torna... Ele capacita, Deus, né? Agora, Verdade. Deus nos capacita. Agora, minha filha, a sua missão é ajudar pessoas a se ajudar. Que é a missão da Vamos psicologia. ver alguns projetos de Maria na psicologia, né? Que agora a psicologia move você, né? Move seu coração. Sim. O que você é hoje, né? Trouxe todo o que você viveu para a psicologia. Aí foi um momento em que... Aqui é um momento com mães, né? Eu fui convidada para falar o tema aí era suicídio, né? E às vezes a gente pensa que essas mulheres sofridas não pensam no suicídio. E aí a gente traz à tona o tema, elas falam com muita clareza e você vai ensinando como é que eu saio de um pensamento suicida, como é que eu tenho um pronto-socorro emocional, o que é que a gente deve fazer, como é que a gente percebe o comportamento de uma pessoa que está tentando suicídio. E aí é um aconselhamento. Esse aí é um encontro que eu tive com jovens e adolescentes, que a escola me chamou, isso aí foi em Camaquã, porque as crianças estavam se automutilando, e aí a gente foi trabalhar a carência emocional, automutilação, como é que a gente aprende aos sonhos, despertando sonhos nesses adolescentes, fazendo terapia de grupo. Aí, em um momento, no colégio, em Olivença, com os professores, os professores estavam com dificuldade em lidar com os adolescentes, com também muito automutilação. Aí a gente fui dar uma palestra para esses professores, como lidar, como pedir ajuda para aprender a lidar com as crianças, né?
que se automutila. Esses aí é na época da enchente, onde eu desenvolvi um projeto em Ilhéus, né? Porque Itabuna eu não tive muita oportunidade, né, de desenvolver projetos. E aí nas enchentes a gente ia fazer um trabalho de grupo com as comunidades e também fazer aconselhamento, ver as dificuldades que eles tinham. Aí é um mês do mês suicida também. Prevenção do câncer também, a gente trabalhava com homens, aconselhando como é que a gente se previne na saúde e fazia terapia dinâmica de grupo, isso é num distrito lá, distrito Aquipe do Meio. Essa daí é uma família que eu visitei, o filho dela estava muito doente com depressão e não tinha condição de vir no consultório aqui em Itabuna. E aí eu visitei a família, essa e a esposa dele, onde eu atendi na casa, porque eu não tinha para onde mandar. Então aí a alegria deles em me verem, né? Eu fui visitar para ver esse paciente onde estava e dizer que agora ele podia ter onde ser atendido. Aí a família me recebendo nessa casa que eu fui. Esse paciente eu atendi em casa. Essa paciente também, depressão profunda, eu fui atender na casa também, a família me solicitou e ela não tem, mora sozinha, não tinha como sair e eu fui atender na casa dela. Diante das dificuldades, hoje eu estou fundando um instituto, um centro de referência em atendimento psicológico. Esse aí já é no instituto, já é um local onde eu tiro um dia do meu trabalho, né? Já faço isso há uns 3 anos, né? Em atender pessoas um dia com atendimento gratuito. Então, esse instituto, por ver essa necessidade, eu já atendo gratuitamente há um tempo. Já atendi também em centro espírita, né? Um dia eu tirava, a terça-feira eu atendia lá, salões de igreja, e quando o paciente não podia vir de jeito nenhum, eu vou na casa, já fui muitos, né? Aí é onde eu atendo também, aí eu recebendo meu paciente. Coisa linda, né? Você trazer, como você disse, da dor que você sentiu, você hoje reconhece a dor do outro e trazendo a psicologia para ajudar a curar pessoas, né? Ajudar ele a se ajudar. A se ajudar, né? Porque o que é que o papel do psicólogo? Eu ajudo, a gente descobre, eu falo muita comparação da psicologia hoje. Se você está com dor de cabeça, você vai no neuro, se você está com dor de estômago, vai no gastro, se você está com qualquer outra dificuldade, você vai no especialista. Mas quando você está com as emoções, você vai em quem? Quando você está com muita tristeza sem entender, você vai em quem? No psicólogo. O psicólogo estuda o comportamento humano e as emoções. Então, você vai ter a ajuda do profissional certo. Então, às vezes, a gente não é autossuficiente. O psicólogo também tem outro psicólogo. Você vai simplesmente conversar com o profissional certo daquela área. As doenças emocionais é uma doença, né? Então, às vezes a gente deixa para depois as nossas emoções. E as emoções, gente, não deixem para depois. Façam uma prevenção, busque um psicólogo para descobrir as origens, porque você perdeu o sono, porque você está muito inquieto, porque você está com ataque cardíaco, tem uma origem. A saúde, as doenças emocionais todas têm uma origem. E diante de tanta dificuldade que eu vi, Vitória, de não saber, a demanda é muito grande, você precisa ver, meu telefone não para. Eu fui psicóloga do hospital de base por 3 anos. No base, eu mandava as emergências para lá, quando alguém me ligava. E depois eu fui exonerada do base. Então, assim, eu não tinha mais para onde mandar o povo, então eu ia na casa. Porque alguém vai me ligar que alguém está morrendo de depressão e eu vou deixar para depois? Não, eu ia na casa, né? Aí foi quando eu não tive a oportunidade aqui, também criei em Ilhéus. Em Ilhéus eu desenvolvi um projeto de atendimento psicológico ao servidor público, desenvolvo lá 3 anos. Fiz um projeto de atendimento psicológico nos postos de saúde. E aqui em Itabuna estou criando um instituto e são 11 projetos que no outro momento eu vou explicar. Mas o primeiro o instituto é Sua Mão Amiga, a missão saúde mental ao alcance de todos. Então a base do projeto é criar um centro de referência em atendimento psicológico para todas as demandas. Aí nós vamos ter atendimento psicológico a crianças cometidas de abuso em violência sexual na adolescência, mulheres que sofreram qualquer tipo de abuso sexual ou de abuso de violência ou doméstico, ou qualquer outro tipo de violência, com assistência jurídica e assistência
psicológica. Todo o Instituto vai ter todos os profissionais que são essenciais, como psiquiatra, psicólogo, neuro, terapia ocupacional. Porque o paciente, às vezes, ele precisa de ter algo para ressignificar, para ocupar a mente, para que ele possa recomeçar. A mulher que sofre violência doméstica, ela também precisa de oficinas para capacitação, de aprender novas habilidades para ir para o mercado de trabalho. Então, o Instituto vai ter tudo isso, né? Vamos preparar também professores na aposentadoria. O professor vai se aposentar, a educação não está preparado, entra num pânico de depois o sem fazer nada, não pode, a mente não pode parar, né? Tem outro projeto de atendimento a famílias do autista. O autismo, ele é uma patologia que ele precisa de orientação para o autista e também a família. Para dependentes de álcool e droga, a família também precisa de acolhimento, orientação e depois tratar o paciente, porque a família não sabe como tratar esse paciente. Então, todos esses projetos que vocês vão ter, um momento que eu vou falar de cada um para vocês, vai ter no Instituto. Esse projeto meu também tem aí criar na Secretaria de Assistência Social um setor que cuide dos abrigos. Os abrigos também, Vitória, você fica doente quando você visita a falta de assistência nesses abrigos, por apoio emocional, orientação a essas pessoas para que a velhice não enterrou o velho vivo. Então, assim, é um instituto onde a gente vai ter orientação para a saúde mental, para qualquer demanda que a criatura precisar. E é por essa necessidade de eu ter essa loucura de ajudar pessoas que esse instituto está sendo já formalizado de forma realmente organizada, com CNPJ, e para que a gente realmente tenha uma saúde de qualidade. Saúde mental é tudo. Se você tem uma saúde mental e você está equilibrada, você vence qualquer dificuldade, qualquer problema. E às vezes uma orientação, um acolhimento. Eu tenho um paciente que com 2 acolhimentos, 3, ele já está ótimo, já está trabalhando, que é uma prevenção. Você não precisa entrar numa crise, né? E hoje todo mundo quer tomar remédio. O remédio não é solução, não descobre a causa. Então aí é esse instituto, são os projetos, é uma longa estrada para que a gente possa realmente poder ajudar a comunidade, as pessoas saberem, ter a liberdade de dizer, eu preciso de um psicólogo, ele vai lá, com livre e espontânea vontade, marca a sua consulta. Não é uma corrida como hoje, você adoece, você não tem para onde mandar um paciente, de hipótese nenhuma, nem com crise, nem sem crise. E o dinheiro para ir no consultório não tem, porque o tratamento psicológico não é um passe de mágica, não é um dia. Então, qual a pessoa que ganha salário mínimo que tem condição de ir no consultório de psicólogo? Não tem. É por isso. Dar qualidade de vida para o ser humano, não é? O ser humano, ele vai aprender a ser o melhor dele, qualidade de vida, ele vai aprender a ser o melhor amigo dele, a ser o melhor companheiro, a conviver, ele e Deus. A gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho, então a gente precisa só aprender a conviver com a gente mesmo. As outras pessoas vão fazer parte da nossa vida. Então, quando eu aprendo a conviver bem comigo mesma, a me conhecer, a me dar a oportunidade de ser feliz e me ouvir, eu aprendo a conviver com o resto do mundo. Mas esse é um passo que a gente vai aprender com o trabalho da psicóloga e dos psicólogos nesse instituto, viu? Pois é, Vitória. Maravilha. O Instituto já existe um trabalho no Instituto já? Já, nós estamos formiguinha, agora estamos formalizando, porque a questão financeira de contratação de outros profissionais, a gente precisa estar com tudo legalizado, porque a gente pode achar parceiros de doação, né? E pode, com o projeto, eu posso conseguir verba federal, estadual, por isso que eu estou legalizando, porque tem a contratação dos profissionais para trabalhar o Instituto, né? Então, o Instituto vai ter para todas as patologias de saúde mental. É um projeto lindo. É um projeto e ousado. Ousado. Mas a gente aprendeu, quem conviveu com o Fernando aprende a ser ousada, fazer a diferença. Aprende a querer ajudar o ser humano mesmo, e aí eu acho que esses anos Deus nos capacita, né? Para a experiência que eu tive também durante esses anos de atendimento gratuito, foi me dando um norte para esse nascer desse sonho, desse projeto.
como você disse, você teve uma experiência com pessoas necessitadas e Muito. agora você, Maria, sozinha não pode resolver o problema Não, de todo não mundo. dou conta, Então né? você criando o projeto, você vai ajudar muito mais pessoas com outras. Muito, contratação de Isso, vários psicólogos, e vamos ter, quando precisar encaminhar para o neuro lá no instituto, vai ter, o psiquiatra nós vamos ter no próprio, essa linguagem vai ter, é uma equipe interdisciplinar, então nós vamos falar a mesma linguagem, porque a gente encaminha um paciente para o neuro ou psicólogo, ou psiquiatra, tem um relatório, tem um encaminhamento, mas se a gente estiver dentro do instituto, a gente vai ter ali, não tem como não ajudar. Mas hoje eu faço um relatório, preciso de encaminhar um paciente para o neuro. Se lá fora o paciente não tem dinheiro para ir no neuro, volta a estaca zero, porque eu não tenho, né? Precisa de um psiquiatra, ele não tem como fazer fora. E quando você precisa usar medicamento com acompanhamento psicológico, a tendência é que se liberte da medicação, das drogas, né? Então, tudo isso vai ter esse acompanhamento no instituto. Terapia ocupacional, o paciente às vezes precisa de ter um momento de terapia ocupacional, vai ter dentro do instituto. Então, foi saúde, o indivíduo vai sair dali forte, com a demanda, sabendo resolver suas demandas, ressignificando sua vida, e a gente vai ter uma sociedade mais feliz, com fé em Deus. Esse é o sonho. Que maravilha, Maria. Maria, nosso tempo está chegando, nós só temos agora poucos minutinhos, né? Que são 30, temos 20 minutos. 20 minutos. E tudo aí que você está falando é prevenir, né? É uma prevenção, né? Para que as pessoas não cheguem a ficar. Aqui não tem mais hospital também, né? Hospital que interne pessoas com problemas mentais, né? E hoje não há linguagem, hoje o paciente não existe essa questão de manicômio. E outra coisa, as pessoas sem terem noção, tem alguns locais aí que internam o paciente com dependente químico, que eu já visitei, quando chega lá, a estrutura não tem nada a ver para tratamento psicológico para dependente químico. E aí não há, porque o instituto, quando a pessoa interna alguém, você precisa conhecer a estrutura, se realmente para um tratamento dependente químico eles têm os profissionais necessários para o tratamento. Então, o nosso objetivo é que tudo é com a família. Então, hoje, se você pega um dependente químico, mas você orienta a família, trata o paciente com as primeiras escutas, porque todo dependente ele tem uma causa por que ele virou dependente químico. Se você tratar isso como psicólogo, volta o cara a sonhar, você às vezes vai ajudar, dentro do instituto vai poder fazer isso. Porque a medicação que a gente precisa do psiquiatra, porque o dependente químico ele precisa para a abstinência da droga de realmente um outro componente, que é outra droga, que é a partir do psiquiatra, com acompanhamento psicológico, até você recompor o lado emocional para a pessoa se libertar e ter a autossegurança que ele não precisa mais daquela droga. E isso vai ser trabalhado com a família. Então, todo problema nosso, a família vai ter que ter apoio e orientação. Esse é o objetivo do Instituto. Autismo. A família não sabe lidar com paciente de autismo. Não sabe. Então, essa família fica perdida, ela sofre tanto, pior do que o paciente, porque o paciente não sofre, mas ele sofre. Então, vai ter o neuro, porque o autismo precisa do neuro, a criança com autismo, a parte medicamentosa. Então, vai ter toda a estrutura ali. Entendeu? Então, se ele precisar de qualquer outro médico da parte emocional, ele vai ter dentro do instituto. Maravilha. Maria, nosso programa já encerrou, já está chegando outro programa aí, Sim. não é? E assim, eu falei aqui, a gente teria que ter um dia inteiro com você ou vários programas, mas você vai voltar para a gente terminar, né? Eu quero agradecer a você, viu? Eu é que agradeço, né, Vitória, por essa oportunidade de estar falando um pouco, principalmente do que a gente pode fazer por nossa cidade, pelo povo, né? Por gente como eu e você, né? E saber que tudo a gente pode, que tudo nós somos capazes, só não podemos perder a presença de Deus em nossas vidas. Quando a gente tem esse Deus que nos transforma em gigantes, a gente não tem medo de nada. Muito obrigado por essa oportunidade de falar dele, de falar da grandeza de Deus que nos capacita a cada dia. Muito obrigada. Que bom, Maria, ter você aqui, viu?
Maria nos trouxe essa fé, encorajamento hoje nesse programa e ela vai voltar. E a gente precisa terminar esse bate-papo aqui. E eu quero agradecer a Deus por este momento, por você de estar aí conosco e até o próximo programa na quinta-feira, se Deus quiser.